O INCRA, uma entidade inútil do governo federal, está desde 2010 tentando despejar uma família de sua própria fazenda, já que a propriedade vizinha é um assentamento do MST. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por BFF 1896, escrito por historiador libertário, revisado por Coreia com K e narrado por Gordinho Caipira. O Judiciário do Estado do Espírito Santo decidiu que a família Betim, que vive e trabalha em sua fazenda há mais de 50 anos, precisa abandonar a propriedade até o dia 13 de fevereiro. Medida descabida que relativiza a propriedade privada e humilha as pessoas que moram no local, donos legítimos de sua terra, é baseada num pedido do INCRA estadual, que entrou com uma liminar de desapropriação. A família está lutando na justiça para continuar com sua propriedade desde 2010. Esse caso nos revela como o direito à propriedade sempre foi relativizado não só pelo atual governo, mas pela própria Constituição de 1988. Lula, o presidente que defende Nicolás Maduro e as invasões do MST, decretou no ano de 2010 a desapropriação da Fazenda Floresta e Texas, visando fazer uma reforma agrária, usando como desculpa a improdutividade da terra, baseado em relatórios da autarquia. Esse terreno em disputa foi dividido entre os membros da família há mais de 15 anos. No entanto, o INCRA não aceitou essa divisão, alegando que o terreno está em estado de improdutividade. Há plantações, gado e extensas áreas de pastagem no terreno. Mas mesmo assim, os membros da entidade dizem que a terra é infrutífera. O prazo que Lula deu para a expulsão da família foi de apenas 60 dias, algo que torna a situação mais injusta. Se trata de terras de famílias humildes que nasceram no local e estão vivendo e trabalhando nelas há quase um século. E mesmo com a família provando que a propriedade é produtiva, o governo federal e o judiciário ignoraram esse fato. O problema para os Betim é que tiveram falta de sorte de serem vizinhos do assentamento Zumbi dos Palmares, do MST, grupo que pretende expandir seus territórios, tornando-se o maior quartel-general de invasores do Brasil. A revista Oeste já havia revelado em junho de 2024 os laudos que afirmam que a fazenda tinha culturas ativas até de café, pimenta e mandioca, além da criação de gado. Mesmo assim, ignorando os fatos, a autarquia teve a maldade de classificar a terra como improdutiva e ainda recomendou a desapropriação para a reforma agrária, o que resultou no decreto presidencial do Lula. A Oeste ainda conseguiu obter documentos exclusivos, nos quais os técnicos estimaram que a fazenda consegue acomodar 45 famílias de trabalhadores sem terra para um eventual assentamento. Eles também afirmaram que a família pode continuar morando na propriedade caso a permanência seja do seu interesse, mas que serão obrigados a dividir a terra com os assentados. Para piorar a situação dos legítimos proprietários, numa liminar atendida pela Primeira Vara Federal de São Mateus, o juiz responsável determinou que apenas um membro da família pode permanecer em suas terras. Assim, seus parentes, como filhos e outros herdeiros, deverão sair até o fim do prazo. Essa decisão prevê que, no caso de resistência dos Betim em se retirar da própria fazenda, a desapropriação será executada à força. Além disso, eles deverão aguardar o pagamento da indenização dos títulos agrários, que geralmente são pagos 2 anos posterior do encerramento do processo de desapropriação. Lucas Polese, deputado estadual no Espírito Santo pelo partido PL, acompanha a situação dos Betim, fazendo visitas frequentes à propriedade. Nos encontros que teve com a família, foi apresentado ao deputado as escrituras do terreno e notas que comprovam a venda de seus produtos. Eles mostraram ao deputado que os atuais proprietários, com idades entre 65 e 70 anos, herdaram a fazenda de seus pais. Um dos donos da fazenda mostrou à revista Oeste que os números atuais de produção são bastante expressivos, contando com mais de 100 mil pés de café, 5 mil pés de pimenta e 500 cabeças de gado. Esse absurdo jurídico qual é o Brasil só nos mostra que não temos direito a nada, nem mesmo a terras que herdamos dos antepassados. Tudo se trata de mera concessão estatal. O governo te taxa em todos os produtos e serviços que adquire ou produz. Controla sua terra, te obriga a usar uma moeda de curso forçado desvalorizada, a seguir uma condição ridiculamente injusta e no fim chamam isso de Estado Democrático de Direito. Com certeza, nesse país soviético tupiniquim, o terrível drama que se passa com essa família não é caso exclusivo. Adriano Fabem Betim, um dos membros da família proprietária da fazenda, foi entrevistado pela revista, revelando que a divisão da fazenda entre os irmãos foi feita há anos. No entanto, o INCRA não reconhece essa divisão e exige as antigas escrituras.
Adriano, que está noivo, chegou até mesmo a planejar a construção de uma casa na fazenda. Entretanto, precisou abandonar esse sonho por medo de ter seus bens tomados pelos invasores de terra. Em suas palavras, relatou, abre aspas, nossa terra tem mais de 100 anos, sendo repassada de pai para filho, de geração em geração. Vai continuar assim, se Deus quiser. Fecha aspas. A chefe do INCRA do Espírito Santo já afirmou em 2023 as prioridades da sua gestão na instituição, que estão um assentamento de mais de 1.000 famílias que esperam pela retomada da reforma agrária em acampamentos organizados pelo MST em várias cidades. Em suas palavras, ela revela, abre aspas, se conseguirmos assentar 250 famílias até 2025, é um bom resultado, considerando que são 10 anos que não se faz nenhum assentamento no estado. Fecha aspas. E completou, abre aspas, mas dependendo do orçamento que conseguirmos complementar em 2023 e definir para 2024, podem ser todas as 1.000 famílias. Fecha aspas. O caso da família e como agem os invasores do MST apenas nos prova que as pessoas estão desarmadas pelo governo, sendo presa fácil para os bandidos. Se o Estado tem poder o suficiente para te desarmar e ditar o que deve fazer com sua própria propriedade, não estaríamos então num modelo de Estado totalitário, travestido de uma república democrática? Não há império da lei no Brasil, mas o país, na verdade, está subjugado ao império de homens corruptos, socialistas, mentirosos, autoritários e egoístas, que querem sugar a riqueza de dezenas de milhões de brasileiros. Nós, libertários, seguimos as teorias dos pensadores Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe, que têm visões consistentes sobre o princípio da apropriação original, ou princípio do homesteading. Esse princípio sustenta a legitimidade da propriedade e sua relação com o direito de autodefesa. De acordo com esse princípio, a propriedade só é legítima quando o indivíduo se apropria, transforma ou utiliza pela primeira vez um recurso que antes não tinha dono. Essa teoria é baseada no trabalho do filósofo John Locke. Assim, Rothbard defende que a propriedade privada é um direito natural que surge dessa relação entre o trabalho humano e os recursos naturais antes sem donos. O pensador libertário argumenta que esse direito é absoluto, não podendo ser violado por outros indivíduos ou instituições comandadas por políticos. Na visão libertária, o aparato estatal é sempre visto como um predador ilegítimo, ou seja, um violador da propriedade privada que exerce seu poder usando a força para impor impostos e regulamentações. Essa visão de Rothbard é fortalecida pela teoria ética de Hoppe, por meio de sua ética argumentativa. Segundo o alemão, para resolver disputas pacíficas sobre recursos escassos, é necessário o reconhecimento do princípio de autopropriedade e da apropriação original, pois é logicamente o único princípio que pode ser universalmente aplicado e aceito. Assim, Hoppe nos revela em suas obras que qualquer contestação ao princípio da apropriação original implica em contradição prática, porque o contestador precisa estar usando seus recursos que ele próprio possui, como seu próprio corpo, para realizar a crítica. Rothbard foi um grande crítico de políticas desarmamentistas, pois as pessoas, como autoproprietárias de seus próprios corpos, devem ter o direito inalienável de possuir armamento sem qualquer tipo de interferência do governo. O Estado é visto por Rothbard como um monopólio ilegítimo, que para aumentar seu poder precisa desarmar a população visando controlar as pessoas. Assim, Hoppe vai dizer que o armamento é uma importante política libertária de descentralizar o poder e assegurar, de fato, a verdadeira soberania individual, permitindo a real proteção da vida e da propriedade privada. Enfim, devemos reconhecer os fatos. Todos os ditadores, visando mais poder e controle, desarmaram seus súditos, ou seja, o cidadão comum escravizado que paga impostos. O grande pilar de uma sociedade livre é o direito de autopropriedade do indivíduo sobre seu corpo, que implica num direito absoluto à propriedade privada, garantindo a soberania individual e a descentralização do poder. Só assim seremos livres das garras do Leviatã estatal e sua classe de parasitas inúteis que vivem do roubo dos trabalhadores. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!